Desde os primórdios, a humanidade olhou para as estrelas com uma mistura complexa de admiração e temor. Aqueles pontos luminosos no vasto tecido cósmico, tão distantes, tão belos, guardam também segredos e perigos que apenas recentemente começamos a compreender. Diariamente, pequenos fragmentos rochosos caem na Terra, cerca de 17 mil por ano, para ser mais exato. A maioria é minúscula, desintegra-se na atmosfera em um lampejo espetacular, transformando-se nas estrelas cadentes que tanto nos encantam e nos fazem desejar. No entanto, existe uma possibilidade, remota sim, mas inegavelmente real, de que um objeto muito maior, um asteroide ou meteoro de proporções catastróficas, possa um dia cruzar nosso caminho. Impactos sérios capazes de alterar o curso da história são estimados em uma frequência de 1 a cada 100 mil anos. Uma chance pequena, é verdade, mas não nula. E foi essa chance que, em um futuro não tão distante, se materializou. Tudo começou com um alerta quase sussurrado. Um telescópio automatizado, como o Atlas no Chile, projetado para vasculhar os céus em busca de objetos próximos à Terra, detectou um NEO incomum, carinhosamente apelidado de ceifador pelos mais dramáticos ou Apophis 2.0 por aqueles que lembravam de ameaças passadas. Sua trajetória, inicialmente, não era alarmante, mas era, sem dúvida, preocupante. No primeiro momento, as chances de impacto eram baixas, mas o mundo científico, em sua vigilância incessante, entrou em alerta máximo. Cientistas de diversas nações, incluindo o Brasil, que possui seus próprios programas de acompanhamento de asteroides próximos, intensificaram as observações. Os dados eram analisados com uma precisão cirúrgica, os cálculos eram refinados dia após dia, hora após hora. O que antes era apenas uma remota possibilidade, uma linha tênue em um gráfico, agora ganhava contornos mais nítidos, mais reais. A probabilidade de impacto aumentava de forma inexorável. E então, a data exata se tornou assustadoramente clara: 22 de dezembro de 2032. Um nome e uma data gravados na memória coletiva, um ponto final se formando no horizonte. Em resposta a essa ameaça iminente, a Organização das Nações Unidas ativou protocolos de defesa planetária, mobilizando grupos como o International Asteroid Warning Network, ou IAWN, e o Space Mission Planning Advisory Group, o SMPAG. As notícias globais sobre a ameaça se espalharam como um incêndio incontrolável, ecoando em pronunciamentos de líderes mundiais. A população reagiu com uma mistura volátil de pânico e descrença, mas também com tentativas desesperadas de preparação. No Brasil, famílias em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro e em pequenas cidades litorâneas sentiam o peso da notícia, cientes do risco de tsunamis que um impacto oceânico poderia gerar. A vida, como a conhecíamos, estava prestes a mudar para sempre. A humanidade, em um esforço sem precedentes, se uniu. Missões de defesa planetária, como a DART da NASA, que em 2022 desviou com sucesso a órbita de uma rocha espacial em um teste histórico, ofereceram um vislumbre de esperança. Se havíamos conseguido uma vez, por que não agora? Mas este meteoro era diferente. Talvez grande demais, rápido demais ou detectado tarde demais para uma solução simples e elegante. Desviar um asteroide não é tarefa fácil, e destruí-lo com explosivos poderia ser ineficaz e até pior, fragmentando-o em múltiplas ameaças menores, mas ainda devastadoras. A velocidade média de impacto é vertiginosa, cerca de 17 km por segundo, e o tempo era cruelmente curto. Cientistas em centros de controle ao redor do mundo trabalhavam contra o relógio, planejando desvios ou buscando maneiras de minimizar o impacto. Mas a sensação de impotência começava a se instalar. O mundo observava, de mãos atadas, enquanto o ceifador se aproximava. Uma família brasileira, talvez no litoral de São Paulo ou no Rio de Janeiro, se agarrava aos últimos dias, dividida entre o desespero paralisante e a necessidade de se unir, de encontrar consolo nos laços familiares. O dia 22 de dezembro de 2032 finalmente chegou. Os últimos segundos foram de um silêncio pesado, quase opressor, quebrado apenas pela contagem regressiva global. Um som vindo de milhões de bocas, em todas as línguas, culminando em um último suspiro coletivo. Então,
O céu se acendeu. Não era um nascer do sol, mas uma luz cegante, antinatural, que irradiava do ponto de impacto. Um asteroide de 40 a 100 metros de diâmetro pode causar danos significativos. Lembremos do evento de Tunguska, em 1908, causado por um meteoro de cerca de 30 metros, que destruiu uma área 2 vezes maior que São Paulo sem sequer tocar o chão. E impactos maiores, como o de Chicxulub, de 16 quilômetros de diâmetro, causaram extinções em massa, tsunamis gigantes e um resfriamento global devido à poeira lançada na atmosfera. Nosso ceifador atingiu o Atlântico, no meio do oceano. A explosão gerou um tsunami colossal que avançou em direção à costa brasileira, varrendo cidades e transformando paisagens em segundos. Uma onda de choque estrondosa percorreu o globo, e então, a escuridão. Poeira e detritos lançados na atmosfera engoliram a luz solar, mergulhando o planeta em uma noite sem fim. O mundo nunca mais seria o mesmo. A poeira suspensa na atmosfera bloqueava a luz solar, mergulhando o planeta em um gélido inverno de impacto. A vida, como a conhecíamos, se transformou radicalmente. Grandes impactos podem ferver a camada superior dos oceanos e gerar um buraco na camada de ozônio. A falta de luz solar mataria organismos fotossintetizantes, desorganizando a teia da vida. Mas mesmo na mais profunda escuridão, a luz da esperança e da resiliência humana brilha. Pequenos grupos de sobreviventes, em meio à desolação e ao caos, começaram a se reorganizar, a buscar uns aos outros, a reconstruir o que restava. Aquela família brasileira que havia encontrado refúgio emergiu para um novo mundo, irreconhecível, mas ainda seu. Com os olhos postos no horizonte para um sol que começava a perfurar as nuvens de poeira, eles sabiam que a jornada seria longa e árdua. A mensagem final é clara: embora a natureza seja implacável em seu poder, o espírito humano, em sua capacidade de adaptação, persistência e união, é inquebrável. Esta foi uma história ficcional, é claro, mas ela nos lembra que a defesa planetária é uma ciência real, em constante desenvolvimento, e que, olhando para as estrelas, talvez o maior mistério seja a nossa própria capacidade de sobreviver e sonhar, mesmo no dia em que o céu de fato caiu.